O rito da preparação e apresentação das oferendas na missa é muito simples na liturgia romana. Consiste em colocar o pão na patena e apresentá-lo a Deus com uma fórmula orante. E, da parte do vinho, colocar um pouco de vinho e uma gota de água no cálice. Depois a oração, tudo muito simples. Tão simples que corre-se o risco de se transformar em ritualismo mecânico, perdendo inclusive a riqueza da mensagem comunicativa que o mesmo contém. Vamos refletir juntos sobre a preparação e a apresentação dos dons na liturgia da missa. Primeiramente, é preciso considerar que se trata de um rito de passagem, como já foi mencionado na preparação do altar. Depois da liturgia da palavra, a Assembleia faz uma pausa para ofertar o sacrifício do povo, que a rigor do termo são o pão, o vinho e a água. É sim um rito ofertorial, mas não é o ofertório do sacrifício da Igreja, que é feito com o corpo e o sangue do Senhor. Sobre isso nós trataremos em uma outra reflexão. Agora, não estamos falando de ofertório, mas de preparação e apresentação dos dons. Em linguagem de teologia litúrgica, a apresentação e a preparação dos dons são preparação da hóstia. No senso comum, a hóstia passou a designar somente o pão, mas na linguagem teológica litúrgica, por hóstia, se entende tanto o pão como o vinho. O pão e o vinho são hóstia, quer dizer, matéria do sacrifício, ou ainda melhor, o sacrifício em si mesmo. Como dizia, a palavra hóstia tornou-se com o tempo sinônimo do pão consagrado na Eucaristia. Mas também o vinho, e o vinho consagrado é hóstia, ou seja, é oblação consagrada a Deus. Este é o primeiro detalhe. A hóstia é o sacrifício da Igreja, é o pão e o vinho. Ora, o primeiro momento é a preparação para que os dons, para que a hóstia, as oferendas do pão e do vinho sejam agradáveis a Deus. É o que se reza no Orate Fratris. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, a nossa hóstia, que é o pão e o vinho, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O rito da preparação e da apresentação das oferendas acontece com 4 movimentos: apresentação do pão, secreta, preparação e apresentação do vinho e o 4º movimento, lavabo. O rito da apresentação do pão realiza-se com uma pequena elevação do pão na patena. A oração que acompanha o gesto ofertorial da pequena elevação oferece o pão como fruto do trabalho humano e como dom da terra. Uma oferenda preparada com a fonte vital do homem e da mulher, que é o trabalho, a colheita do trabalho e, por fim, o pão. Esse é o mais eloquente símbolo da vida humana. Aqui está um processo comunicativo simbólico com a mensagem clara do oferecimento da vida humana. No pão, oferenda é a própria vida humana que se encontra naquela patena que é oferecida ao Pai. No segundo movimento, o padre reza em voz baixa uma oração secreta, intercedendo a graça divina de acolher os dons do povo e da Igreja, que é oferecido pelas suas mãos, pelas mãos sacerdotais. Depois, no terceiro movimento, acontece a preparação e a apresentação do vinho. A preparação consiste em colocar o vinho dentro do cálice e derramar uma gota, um pouquinho de água dentro do vinho. Essa água simboliza a participação humana na apresentação do sacrifício, como reza a fórmula que acompanha o gesto de colocar a água dentro do cálice.
É um rito simples, mas ele é pleno de significado. Como de uma gota no oceano do amor infinito de Deus, ali dentro é colocada a vida humana. Um gesto para demonstrar que, mesmo de forma mínima, a vida humana participa do gesto ofertorial do Senhor e do seu mistério pascal. A oração da apresentação do vinho tem a mesma temática no que já foi referido na oração da apresentação do pão. A apresentação do vinho acontece também de modo simples e com uma pequena elevação do cálice e com a oração da apresentação, como foi feito já, inclusive, melhor dizendo, para a apresentação do pão. Do ponto de vista comunicativo, é um rito bem movimentado, contando a procissão, a recepção das oferendas pelo padre, depois a preparação e a apresentação das oferendas, completado pelas orações, pelas canções. Como se percebe, há todo um movimento que demonstra aqui uma comunicação bem ativa. Deixa-se aquela postura parada, que era necessária para ouvir e refletir a palavra, e se entra num rito de movimento, de caminhar, de oferecer, de cantar e de rezar. Esta dinâmica tem favorecido também criatividades bem-sucedidas, como, por exemplo, encontrar ali um momento apropriado para a dança litúrgica. Favoreceu também a representação simbólica e até mesmo outras manifestações culturais, como, por exemplo, levar as oferendas vestindo-se com trajes típicos. Isso acontece muito nas celebrações de grandes concentrações de nossas comunidades. Isso se faz muito presente nas missas pontificais. Um processo comunicativo que, infelizmente, tem oferecido também oportunidade para exageros de várias dimensões. Exagero no timing que é um elemento importantíssimo no processo comunicativo litúrgico, com procissões e ritos intermináveis. Exagero em comentários e no excesso de símbolos e de sinais capazes de tornar a procissão das ofertas um rito tedioso. Tudo isso é preciso ser pensado, porque a nossa liturgia tem a característica de ser breve. Nós nos comunicamos ritualmente com a brevidade. Por fim, uma palavra sobre a música no rito da preparação e apresentação das oferendas. A primeira menção é quanto ao conteúdo da música. Sobre isso eu lembro que o rito denomina-se preparação e apresentação das oferendas. Uma terminologia que em concreto não se caracteriza como ofertório, embora contenha elementos rituais ofertoriais. A primeira menção é quanto ao conteúdo. Sobre isso, lembro que o rito denomina-se preparação e apresentação das oferendas. Uma terminologia que, em concreto, não se caracteriza como ofertório, embora contenha elementos ofertoriais. A terminologia ritual favorece a possibilidade, por isso, de escolher canções com letras que não tenham necessariamente menção ao oferecer, ao ofertar. Assim, por exemplo, no tempo da Quaresma, cantar o hino da campanha da fraternidade no rito da preparação das oferendas pode entrar no contexto fraterno da partilha, que o rito da apresentação e preparação das oferendas oferece e contempla de modo até muito rico. Numa missa festiva de Nossa Senhora, cantar o Magnificat está dentro do contexto da apresentação e preparação das oferendas, uma vez que se trata de um rito de ação de graças pelos dons recebidos, como diz a fórmula da apresentação das oferendas e como também canta o Magnificat. Cantar uma canção que reflete uma prece de partilha também está no contexto da apresentação e da preparação das oferendas. Isso tudo foi sobre o conteúdo.
Volto a insistir, pode ter elementos ofertoriais, mas não há uma necessidade. Outro elemento é sobre o momento para cantar o canto da apresentação e também da preparação das oferendas. O primeiro momento a ser cantado é a procissão que conduz as oferendas até o altar. O segundo momento, aquele da preparação das oferendas, não precisa ser cantado. Há 3 possibilidades de realizar esse rito, para realizar o rito com relação à música falando. A primeira é continuar cantando a canção iniciada na procissão das oferendas, o que é feito na maior parte das nossas comunidades, simplesmente se continua cantando. A segunda possibilidade é recitar a fórmula da apresentação em voz alta e a mesma ser acompanhada com um fundo musical, solando, por exemplo, a música que foi cantada na procissão que levou as oferendas ao altar. E por fim, a terceira possibilidade é o padre cantar as canções da apresentação dos dons com a participação da Assembleia. A Assembleia ouve e canta o refrão "Bendito seja Deus para sempre". São essas 3 possibilidades, portanto, de cantar a apresentação das oferendas. E por fim, um terceiro elemento sobre o modo de cantar a apresentação e preparação das oferendas. Como cantar? O modo, este vai depender do tempo litúrgico. De modo geral, a canção é ritmada, baseada na alegria, mas no tempo da Quaresma ou em algumas missas rituais, como pode ser as missas ezequiais, por exemplo, é prudente escolher uma canção ritmada num ritmo de meditação. A orientação básica encontra-se no bom senso de quem conhece o compasso e o clima de cada celebração eucarística. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.